Por favor, pessoal do YouTube, nosso anfitrião. A todos vocês, o pessoal que segue o Marcelo Horta, eu vou me apresentar a vocês que não me conhecem. Eu sou Kátia Haranaka, médica e cirurgiã plástica de especialidade, mas atualmente há alguns bons anos tratando da clínica, né? Então hoje, para mim, tratar a base da doença, da causa, é o diferencial em termos de resultado. Então, a partir do momento que a gente entende como é que funciona o organismo na base, né? Basicamente, nós adoecemos porque nós perdemos a nossa energia. E é isso que a gente estava comentando, eu e Marcelo, hoje. Eu não sei se a gente pode contar para as pessoas que você também tem um hipotireoidismo. Pode contar, eles já ouviram isso umas 250 mil vezes esse ano. Então é muito legal quando você trabalha de verdade com alguém que pratica o zero leite, zero glúten, e por quê, né? Quer dizer, não foi só pelo hipotireoidismo, a tireoidite Hashimoto, mas sim por uma história, né? Uma necessidade. Um monte de histórias, né? Que depois que a gente aprende como é uma neurotoxina, como é que é tão ruim o glúten, a gente não consegue mais ficar sem. Então, na minha clínica diária, né? O que eu faço todo dia na clínica, eu retiro basicamente dos meus pacientes o álcool. E achei bárbaro, porque o Marcelo não bebe, maravilhoso. Então, ele é zero álcool por opção. Eu retiro dos meus pacientes o álcool, eu retiro o glúten e eu retiro o leite e derivados. Com exceção da manteiga. Então, a manteiga, até por não me fazer mal, por ser basicamente gordura, e caso contrário, o que acontece muito com as pessoas? Se ela sair da manteiga, ela coloca margarina, que é muito ruim, muito danosa. É plástico, é petróleo. Então, o que a gente faz? A manteiga é perfeita. Então, dos derivados do leite, a manteiga é legal. Retira álcool, leite e glúten, acabou a base da doença inflamatória. Basicamente seria isso. E depois a gente trata as intoxicações e os parasitas. E eu sou o Marcelo Horta, sou padeiro, sou o pai da Luana, eu sou proprietário da Cozinha Crunch, no Rio de Janeiro, que faz os produtos sem glúten. Eu sou criador do método Levan, que a gente já formou mais de 25 mil alunos em panificação saudável, sem glúten. E eu sou embaixador da ACELBRA, que é a Associação de Celíacos do Brasil. Inclusive, dia 30 tem um evento incrível, Espaço Sem Glúten e Sem Limites, se você puder. No Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, nos prestigiar, seria incrível. E hoje a gente vai fazer umas coisas gostosinhas, né? Focaccia salgada, uma receita sem glúten. E aí, Kátia, a gente pode... Tem uma objeção universal, né? Poxa, sem glúten, se alimentar bem é caro. Sim. Né? E aí a gente vai quebrar isso hoje, porque a gente pode até começar já falando desse mix de farinhas, né? Que foi uma experiência prática hoje, né? Exatamente. Foi de última hora essa receita e a gente foi lá comprar um mix de farinhas. Exatamente. Então a gente usou um mix de farinhas pronto do mercado, que custou R$30 meio quilo, ou seja, R$60 o quilo, e que a gente pode fazer em casa. Você pode fazer na sua casa, eu ensino isso tranquilamente. É muito fácil, anota aí, meio quilo de farinha de arroz. E esse custo seria... Vai dar uns R$7 um quilo. Olha, um quilo, R$7 e nós 10%. Comprando, estava saindo R$60. 57, a nossa conta foi R$57. Então, meio quilo de farinha de arroz, você vai fazer 1 quilo, para fazer 1 quilo de farinha. Meio quilo de farinha de arroz, 350 de fécula de batata, 140 de polvilho doce e 10 gramas de goma xantana. A goma xantana faz o viés do glúten. Embora o glúten... Eu estou falando mal do glúten aqui, a gente nem ensaiou aqui, tá? No improviso. Que eu falo mal do glúten, o povo já está acostumado. Mas o meu também. Porque a gente precisa do glúten mesmo no sem glúten. A gente precisa das características do glúten. E a goma xantana, como o nome diz, goma, né, uma colinha, ela faz esse viés do glúten, só que é um produto natural. A goma xantana vem do quê? Da mandioca? É uma fibra desidratada, é asiática, plantago, algo difícil de pronunciar. É uma fibra desidratada como um bambu e que vira esse pozinho. E ele até gruda na mão, assim. Eu confesso a você que eu nunca usei. De verdade, assim, quando eu vou fazer alguma coisa, eu compro já o mix pronto. Mas, sabendo da receita... E hoje, gente, foi muito interessante. Vou até mostrar.
que eu tinha comprado essa balança, tem o quê? Um ano e meio, 2. Eu falei, não, um dia eu vou usar. E foi hoje. Ela tá, inclusive, eu acho que isso aqui é uma película, esse azulzinho aqui, igual vem. 0 bala, estreamos. Vou começar a usar. Bora, vamos começar? Vamos. Então vamos lá. Ó, como é que é a dinâmica aqui? A gente vai fazer 2 receitas, então eu adianto as receitas e aí a gente fica tirando dúvida aí, o pessoal já deve ter mandado as perguntinhas. Mas o que eu tenho aqui? Basicamente, ó, eu fiz uma esponja com um fermento, eu peguei todo o fermento que a gente vai usar, daqui a pouco eu passo os ingredientes, mas eu peguei todo o fermento biológico seco, hidratei com um pouquinho de água, umas 5 colheres de sopa, mais ou menos, e misturei mais 2 colheres dessa farinha aqui. Fiz uma esponja, ele começou a crescer aqui. O fermento que a gente compra na supermercado. É fermento biológico seco, E o que a gente vai fazer aqui? Agora a gente vai começar a misturar os ingredientes. Geralmente, quando a gente faz uma receita sem glúten, a gente dilui a goma xantana na gordura, porque ela empelota a massa. Como aqui ela já está misturada na farinha, não tem como separar de novo. Então a gente vai trabalhar com ela direto. Então eu vou passar para a batedeira. Bom, o que eu fiz aqui? Aqui tem pessoa que está falando, o que é isso aqui, né? Isso aqui eu peguei, a focaccia, ela tem tradicionalmente alecrim, sal grosso e azeite, né? Então eu já saborizei um pouquinho do azeite com o alecrim picado. Isso aqui vai para a massa. Foi isso daqui, né? Isso. E a gente vai usar tanto para decorar, os pedacinhos para decorar, quanto na própria massa também, para ficar com bastante gosto de alecrim. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou já colocar uma parte da água, e aí tem uma dica importante para quem vai fazer receita sem glúten. O pulo do gato de um pão sem glúten é você acertar a hidratação da massa. Sim, que normalmente o sem glúten pede um pouco mais de água. Mais de água, e a massa leve é que faz o pão ficar macio. Mas a dica aqui é não colocar a água toda. Na receita tem 400 gramas de água. Não coloca tudo, coloca um pouquinho, vai testando, vai olhando o ponto da massa, e aí você vai ajustando conforme for necessário. O importante é você chegar no mesmo ponto que você vai ver no vídeo comigo. Eles estão mandando alguma pergunta, se vocês tiverem alguma pergunta, já zeraram o glúten, já experimentaram, pelo menos o nosso tema sempre é 100 dias, 100%, zero leite, zero glúten. E essa é a nossa primeira experiência, um desafio, por quê? Porque a mucosa do intestino, ela demora 3 meses, 100 dias para ela se refazer inteira na sua total espessura. Então, para você experimentar de um novo ser, né, um ser intestinal, um ser emocional, um ser imunológico, que é o intestino, seria de 100 dias, 100%, zero leite, zero glúten. É. Isso, daqui a pouco a gente posta, terminando aqui, a gente vai lá nos stories e posta tanto os ingredientes de cada uma das receitas, quanto a receita do mix também. Então você não precisa... Mais importante, você que está aqui, é você aprender a fazer. Os ingredientes você anota depois. E que depois tem vários vídeos seus mostrando esse mix de farinha bacana. Mas a gente deixa lá pronto nos stories. Kátia, eu tenho uma pergunta. Posso começar fazendo a pergunta? O povo já deve estar perguntando, eu sei que sempre tem essa pergunta. O glúten não é o mesmo, o trigo não é o mesmo de Jesus Cristo, por que agora o povo está passando mal, está ficando doente? Ó, eu botei o ovo, a água, e eu estou misturando aqui, eu vou botar o açúcar, isso aqui é açúcar demerara, pulverizado. O pulverizado é que a gente bateu no liquidificador. Isso. Eu também não entendia isso. Na minha concepção, eu colocaria o demerara normal. Pode colocar, só demora um pouquinho mais para diluir, né? Que ele é mais grossinho. Tá. Respondendo a pergunta do Marcelo, o trigo de Jesus Cristo, ele é diferente do trigo atual. Por quê? Há 30 anos existia um projeto, acreditem em vocês ou não, mas existiu, que eles queriam adulterar a nossa genética, modificar a nossa combinação genética. E isso foi conseguido graças à modificação de 2 alimentos importantes que está na comida de todos vocês, que é o leite e o glúten. Então, o glúten de 12 cromossomos, de 14 cromossomos, ele passou para 42, num processo, né, gradativo de alteração. Então, essa proteína do glúten, ela é tão imensa hoje em dia, que mesmo que você coloque fermentação natural, que você coloque o que quiser pensar para degradar, nós não conseguimos ainda digerir. Então, toda vez que chega no nosso intestino uma proteína
como o glúten, a proteína como a caseína, como a beta-lactoglobulina, que são do leite, e o corpo, a mucosa intestinal não consegue digerir, essa proteína, ela vira comida para fungos. Nós temos no nosso intestino fungos, vírus e bactérias convivendo naturalmente com as nossas bactérias boas. Só que as nossas bactérias boas são tão em maior quantidade que a gente fica bem. Só que quando você dá comida para os bichos ruins, como o glúten e os derivados lácteos, você faz com que essa população cresça. Aí você começa a ter as candidíases, os divertículos, pólipos, as colites. Então é por todos esses motivos que quando você estuda, quando você entende da clínica e você vê os seus pacientes saindo de um estado doentio para um estado, puxa, eu estou feliz, e dá para a gente comer gostoso sem ter a farinha de trigo, gente. Tudo bem? E o leite? Onde é que o leite entra nessa história? O trigo, eu acho que a galera que está aqui com a gente já te conhece. Já fala assim, o glúten, eu estou sabendo que... Eu nunca vi, Kátia, alguém falar assim, eu parei de comer trigo, cortei o trigo da minha alimentação. Não senti nada não, voltei. Nunca. Sim. Em 25 mil alunos, isso nunca aconteceu. Então, eu acho que o povo já se convenceu que o trigo... Mas do leite ele não, né? Mas o pessoal briga comigo e fala assim, eu bebo leite desde que eu nasci, minha família, minha avó morreu com 105 anos tomando leite todo dia. A vaca também, mudaram a vaca, gente. E a vaca não bebe leite, né? A vaca come grama. A vaca não bebe leite. A gente fala bem da vaca, mas a vaca não bebe leite. É mais esperta que a gente. E é muito interessante, né? Quando as pessoas falam exatamente, até a sua avó, né? Mas eu tomo leite por causa do cálcio. E a gente sempre diz isso. O que a vaca come? Ela come as graminhas, mato. E quando a vaca puxa a grama tem umas raízes. E nessas raízes tem umas bolinhas, que são as bactérias boas, que de tanto comer essas graminhas com as raízes, foi pro leite da vaca os lactobacilos, e é por isso que elas ficaram famosas. Então, se a gente comer cará, inhame, mandioca, que são as raízes, né, da beterraba, a raiz da cenoura, vocês vão ganhar todas essas bactérias do bem. Mas, voltando à história, 1994, a Monsanto, ela consegue liberar um hormônio chamado somatotropina bovina recombinada, que entra no mercado como não sendo um hormônio, mas que quando você coloca essa substância na vaca, a vaca saiu de 3, uma vaca muito boa, dava de 3 a 9 litros de leite por dia. E com a adição, né, o incremento da somatotropina bovina recombinada, em 1994, a vaca passou a dar até 120 litros de leite por dia. Então, foi essa aberração que aconteceu com a vaca. Hoje, vocês que defendem os animais, o melhor defensor dos animais seria aquele que defenderia a vaca. Porque antes, a vaca leiteira, ela durava uma vida de 20 anos. Hoje, se ela conseguir viver 6 anos, é muito. E ela morre muito doente, porque ela vive para a liberação do leite. E o grande problema para nós humanos é que esse leite, ele contém um hormônio feminino chamado estrona. E esse estrona é o fator de ligação para o nosso câncer de mama, de ovário e de próstata. Então, quando nós dissemos assim para você, olha, o câncer é hormônio dependente, o câncer de mama, ovário e próstata é hormônio feminino dependente, não é dos nossos hormônios do bem, mas sim do que a gente está adquirindo externamente. E aí vem da vaca, porque se eu estiver falando muito, Marcelo... Não, eu estou amando. Eu só estou falando se tiver a vaquinha no quintal. Quando você tem a vaquinha do quintal, você não vai sobrecarregar ela com esse hormônio, mas ainda assim, qual que é o segundo item? A gente vai voltar ainda para o estrona. O segundo item é que Deus colocou no intestino da vaca os piores patógenos, os piores bichos causadores de doenças que vocês possam imaginar. E esse intestino da vaca, toda vez que você ordenha a vaca, tanto a vaca como a búfala, como a cabra, a ordenha é o estímulo para a vaca defecar. Então, ordenhou, ela libera todos esses micro-organismos. É por isso que eu estudo muito
a legislação de infectantes do leite, já estudei bastante sobre isso. E é incrível, gente, o maior causador da maior causa de morte do mundo está presente no intestino da vaca, que chama Listeria monocitogênica. Aí é muito pior do que a toxina botulínica, tem 29% de mortalidade. E ela persiste em geladeira, a pasteurização não acaba com ela. E eu faço questão de falar isso porque eu não sou vegano. Eu como a gente carne. come cadáver, né? Então a gente... Não, que alguém pode falar, não, você está falando isso porque você é vegano e aí você não come carne. Não é o caso. Mas eu acho que é importante a gente ter uma consciência mais ampla, né? Entender que a vaca, para dar leite, ela precisa estar inseminada o tempo todo para ter aquele estímulo. O bezerro não está tendo leite se o leite está indo para outro lugar. Sabe, Marcelo, só para você continuar, mas se a vaca, como é que a vaca dá leite? Ela está grávida, ela tem o bezerro, correto? Correto. E aí ela fica por um ano podendo, né, dar esse leite. Só que hoje o que eles fazem? Eles fazem inseminação artificial na vaca no segundo mês. Eles esperam às vezes 2 meses, mas não é sempre. Às vezes é imediato. Se você faz inseminação artificial na vaca, ela fica grávida de novo. O que uma grávida produz? Leite. Não, placenta. Para ela ficar grávida, ela precisa de placenta. Então, qual que é o hormônio que cresce na vaca? Estrona. Para um tumor crescer, a placenta é um tumor. O único momento que o ser humano tem um órgão a mais é quando a gente está grávida. A gente produz placenta. Do nada surge um tumor, um órgão. Essa placenta é regida pelo hormônio estrona. Então, o único momento que a gente aceita na sua dosagem de sangue um estrona muito elevado é quando você está gestante até o 3º mês. No 59º dia, segundo mês, no 59º dia, o feto produz o pâncreas, e o pâncreas produz pancreatina, que fala assim para o organismo, para de produzir estrona. E todo esse estrona que a vaca produziu, gente, vai para o leite de vocês, vai para o queijinho, para o sorvetinho de leite, para o brigadeiro de leite. E é por isso que hoje os meninos estão muito femininas e as meninas estão muito femininas também. Então, uma excesso de hormônio. Eu não sei se tem relação, eu sempre falo que eu sou só o padeiro, justamente para poder falar besteira, né? Mas a gente vê muito menino com ginecomastia hoje em dia também. Tem relação a ver? Tem relação. Tem? Na verdade, nós não precisamos aumentar o hormônio masculino. Nós precisamos diminuir o hormônio feminino. E, gente, vem principalmente dos derivados lácteos. Esse é o fator. E aí, Kátia, aquela pessoa que vira para você e fala assim, mas Kátia, tudo bem, sem leite eu fico. Mas e o queijo? Eu sou viciado em queijo, como é que eu faço? A pessoa vai querer mudar quando ela adoecer. Então, eu sempre falo isso. Quem gosta de queijo, gosta de quimioterapia. Então, isso é muito ruim, gente. Eu pego gente todo dia com diagnóstico de câncer. E aí ela vem com o diagnóstico, quer dizer, com 2 facas na jugular. Ela quer mudar. É pior. Então, não é melhor para antes? Mas eu sempre falo isso, né? Por que a gente precisa do exame para tomar vergonha na cara? Você vai comer? Alecrim, fazendo uma ornamentação aqui para ficar bonitinho. Para que a gente precisa ficar doente? Isso é real. Mas é fato que hoje em dia as pessoas que chegam para mim falando assim, Marcelo, eu fui no médico, e aí, sem fazer terrorismo nutricional, né, ou alimentar, as pessoas falam assim, Marcelo, eu fui no médico, o médico tirou o glúten. Tem aquelas pessoas que já têm um pouco mais de consciência, já entenderam o problema e querem se cuidar para não adoecer, mas a grande maioria chega doente. Diagnosticou alguma coisa, alguma inflamação crônica ou até um câncer, e aí que espera para corrigir. Você já sabe que tem que corrigir, por que deixa a vaca ir para o brejo? É porque, às vezes, o adoecer, doer, não é o suficiente. A pessoa precisa cansar de sofrer. Então, cada um tem um tempo, sem dúvida. O que eu falo sempre é que os médicos e agora os padeiros, eles são os melhores veículos para estimular para antes.
Então, um ótimo passeio que eu sempre indico, eu falo, olha, pega o seu filho, pega a sua mãe que não quer parar com leite de glúten, leva ela no final de semana para passear no bloco de enfermaria do hospital. Lá você vai ver um monte de gente doente, você fala, nossa, eu não quero estar aqui. Então eu fazia isso com as minhas filhas, com a Jaque, que virou médica, ela passeava comigo pelo hospital para ver o que é ser doente. Então a gente precisa ter um choque de realidade, porque senão parece que tudo é muito bonito, né? Que a cirurgião plástica vive de beleza, não. Nós vivemos, os corpos estão deformados por isso. Manteiga pode, né? Perguntaram se manteiga pode. Eu vou passar os ingredientes agora. Ó, deixa eu só explicar um pouquinho o que eu fiz até aqui. Deixa ele ser chefe. Ó, isso vai ser bom. Isso vai ficar bom, não vai? Azeite. Azeite, agora a gente vai botar um pouquinho de sal. Ô, Kátia, você não vai cozinhar nada, não vai nem botar um salzinho assim. Sabe aquele chefe que faz assim, sabe? Um pouquinho? Mais ou menos. Faz o que você quiser. Ah, você não tem nada. Eu gosto de sal. Então coloca aí. O que eu fiz? Eu ativei o fermento, fiz a esponja. Depois botei os ovos. Eu sempre falo botei os ovos, mas quem bota o ovo é a galinha. Como é que é a palavra certa? Incorporei os ovos. Entrou o açúcar, que a gente pulverizou aqui, não para essa receita, porque para essa nem precisava. Ficou excelente. E agora põe no forno. O sal entrou no final, porque o sal briga com o fermento. O sal acaba matando o fermento. Então o fermento de pão ele é muito sensível. Então a gente deixou no final. E agora tem que deixar crescendo. Se eu fosse fazer uma fogaça de torresmo, eu jogava torresmo que hora? Aqui em cima mesmo. Quero fazer com calabresa, com presunto. Aqui, embutido não, né? Coloca aqui. Mas olha, é muito melhor o embutido do que um queijinho branco. Um queijinho. Né? Então, se a gente colocar em graus de o que é pior ou melhor. E tem opções também super tranquilas que dão super certo aqui, que é botar azeitona, botar cogumelo, para quem gosta de cogumelo, dá super certo também. Esse é um básico. Esse é o clássico. O clássico é assim. Agora a gente tem que deixar crescer. Ela vai fermentar, vai começar a crescer e a gente vai colocar no forno. Não pode ser agora. Mas botar a crescer quanto tempo? Eu acho que vai levar uns 30 minutos, depende da temperatura. A gente vai ficar de olho, ela vai ficar com a superfície toda irregular e começar a aparecer uns buraquinhos. Quando chegar nesse ponto é hora de ir para o forno. Pode ser que não dê tempo da gente ver ela totalmente assada, mas a gente faz os stories depois mostrando o resultado. O importante é entender como faz. E agora vamos para a segunda receita. Tá. Eu faço. Doutora, se torrando o pão francês ele tira... Não. Gente, o glúten, perguntaram se torrando o pão francês ele tira o glúten. Não. O que é o glúten? O glúten é a composição das proteínas da farinha, que quando você coloca a farinha, o manuseio com a mão e calor, você ativa o glúten, que é uma cola. Por isso que ele fica muito mais fofinho, muito mais grudento. Então não adianta. Farinhas de trigo, refinada ou integral, tudo ruim, tudo tem glúten. Cevada e centeio, cerveja e uísque. Não dá. Então, o povo que toma cerveja... Toda cerveja tem glúten. Toda cerveja tem glúten. Tem umas cervejas que eles fazem agora sem o glúten. Que na verdade é uma enzima que... É igual a... Olha, não sabia. É igual o leite. Gente, leite sem lactose é furada. É você pegar uma enzima, uma química, um detergente, uma coisa pior, e adicionar no leite que tem as coisas ruins. Os bichos, a caseína, a beta-lactoglobulina, o estrona. Quer dizer... Lactase, né? Não é lactase? Viu? Lactase, o padeiro sabe o nome da enzima, viu? Lactase. É porque eu fiz um vídeo no YouTube falando sobre leite, pessoal. Mas como assim? Leite, todo mundo. O cara tá implicando com o meu leite. O cara é doido. Kátia, tem uma outra forminha, outra kombucha dessa, outro bol dessa? Uma kombucha. Então vamos lá. Agora a gente vai partir para a segunda preparação. Obrigado. Que a gente vai fazer um pâté sablé, que é aquela massa podre, né? Que... Tiver um áudio de vocês rapidinho, só do Instagram. Não, mãe. A povo do YouTube, a gente só vai arrumar o áudio do... Tá dando interferência. É que tamanho do pé? Ao vivo é assim, né? Então tá cozinhando de verdade, falando besteira também. Até que se fosse sincero, a gente não falava tanta besteira. É verdade, a gente né? nem se conhecia. Então, hoje. Agora a gente vai fazer o pâté sablé, então. O pâté sablé é a massa abiscoitada, como se fosse a massa de uma empada. A gente vai fazer uma versão doce e low carb. Então a gente está usando farinha de amêndoas. Eu já vou... O Instagram, se o som ficou bom. Gente, povo do Instagram, o som ficou bom?
Melhorou? Respondem, por favor. A transmissão tá ok, né? Ok. Aqui, farinha de amêndoas. Tá. Pode ser uma outra farinha de oleaginosa. Aqui a ideia é fazer uma versão mais light mesmo, com menos farinha refinada. Eu perguntei para o Marcelo, isso é uma dúvida legal, que ele falou assim, a farinha de amêndoa é mais cara, mas ela é low carb, ela tem baixa caloria. Eu falei, tá, mas quanto low carb? Então a proporção foi Para cada tem 10%, 11% de carboidrato. E Se a você for farinha? comparar com a farinha de trigo tem as mais baratinhas tem 70%, as farinhas mais caras italianas têm 80% 60%. de carboidrato. Então é muito Isso mais. é seu low carb. É. E o fato de ser mais caro também não... Porque a gente acaba usando uma quantidade pequena, né? Sim. Então isso sempre bate naquele ponto. Eu não vou fazer nada saudável porque o saudável é ruim ou é caro? A gente já sabe que ruim não tem nada de ruim. Ruim se você estiver fazendo errado. E caro, se você comprar... Caro é quimioterapia, gente. Caro é doença, caro é quimioterapia. Uma sessão de uma quimioterapia média é R$23 mil. Nossa Senhora. Então, o que a gente está falando em quantas quimioterapias? 28? Mas é engraçado, né? Porque a pessoa que fala que se alimentar saudável é caro, ela nunca coloca a conta da farmácia. Não precisa nem na quimioterapia, né? Mas quanto gasta de Neosaldina, de Tilenol, de Doflex, de remédio para gases, Luftal? Essa conta não aparece, né? Os exames... A conta da saúde não aparece. Aí aparece. Hoje em dia, é algo que eu moro aqui num sítio, e a gente tem sempre, mesmo que não fosse num sítio, mas numa casa, no condomínio, numa casa, né, terra, a gente tem sempre uma horta, um floreiro, né, uma alface, um tomatinho. A farinha de amêndoas, para quem, os haters que vão dizer que a farinha de amêndoas é cara, farinha de amêndoas, o preço normal dela numa grande cidade é em torno de R$100 o quilo. Mas a gente vai usar 100 gramas, 200 gramas. E não é todo dia também que você vai fazer. Eu vou fazer uma receita dessa, mas não necessariamente... Se eu fizer com aquele mix de farinhas, essa mesma receita vai custar R$4. Você vai usar 200 gramas. Dá certo do mesmo jeito? Dá certo do mesmo jeito. Leite tipo A, leite da vaca 2, não adianta, gente. Vocês melhoram uma parte, mas ela continua com os patógenos do intestino, ela continua com a beta-lactoglobulina, que é a proteína do leite da vaca, ela continua com a caseína. De água, que dá 400 ml ou 400 gramas. Meia xícara de gordura, a gente usou ghee, são 70 gramas. 3 xícaras, eu falei ghee, não foi ghee não, ghee foi nessa aqui, foi azeite, desculpa, 70 gramas. Isso, 70 gramas de azeite, tá? Eu falei ghee, quem anotou ghee, risca, não é ghee, é azeite. Focaccia tem que ser feita com azeite. Pode ser outra gordura? Pode, mas não vai ser focaccia, porque a característica da focaccia... eu sabia! Eu sabia que eu ia vivenciar. Eu vim até Campinas para vivenciar isso, esse momento. Cozinho bem. Kátia cozinhando para mim, olha só que delícia. Já prepara um canto aí que eu vou dormir aqui hoje, que eu vou ficar de barriguinha feliz de noite. Vamos comer, né? Ó, tanta gente aqui. Tem um tanto de gente. Eu não sei o que tem mais câmera ou gente aqui. Nossa Senhora. 70 gramas de azeite, 3 xícaras, que são 380 gramas do mix de farinhas. Pode ser o caro do supermercado ou aquele que eu te ensinei a fazer. Depois eu repito como é que faz e a gente vai postar nos stories também. Tem que ir lá nos stories pegar. 5 gramas de sal, 20 gramas de açúcar e 10 gramas de fermento biológico seco. Agora? Demerara, né? Isso. A massa. Eu falei açúcar, né? 20 gramas de açúcar. A gente usou açúcar demerara. A massa, agora, da sobremesa, do banoffee. Foi 80 gramas de gordura, que aí no caso a gente usou ghee. 270 gramas de farinha de amêndoas, aí é legal usar a farinha mais fininha que você encontrar. 80 gramas de açúcar ou adoçante, você escolhe, e um ovo. E aí, Kátia, açúcar ou adoçante? E essa história? Tem adoçante bom, tem adoçante... O povo sempre pergunta, Marcelo, qual adoçante eu uso? Eu quero tirar o açúcar. Você não tirou o açúcar, né? Ainda não. Um dia eu vou zerar o açúcar, mas na atual convivência, né,
de vida, quando você retira o açúcar do leite, eu já elimino muito dos meus doces. E a célula, ela precisa de nutrientes para formar outra célula. Então a gente tem um turnover, ela morre, né? Nós temos a apoptose, a célula morre todo dia. E para reconstruir essa célula, ela precisa de nutriente. Num adoçante, qualquer que seja, mesmo o stevia, ele é uma substância, vem da natureza, vem de uma planta, mas ele ainda é processado e vira uma química diferente. Então, eu, na minha preferência, oriento meus pacientes a se dominar, a comer com nobreza um açúcar que seja um demerara que ainda tem minerais. Xilitol, eritritol, não, né? Não. Eu não consigo nem comer um alimento assim, ó. Você coloca na boca, o negócio não desce. Então, até o fato de você usar um adoçante faz com que a pessoa possa comer, não, come inteiro um bolo. Uhum. E tem uma coisa que eu percebo isso, Kátia, que no dia a dia as pessoas estão com um paladar muito viciado também, né? As pessoas não conhecem mais o gosto da comida sem muito sal ou sem muito açúcar. Exato. E aí é a história do cafezinho, né? A pessoa tira o açúcar ou o adoçante do cafezinho e não volta a colocar, porque percebe que vira um outro negócio, né? É um outro sabor, né? Igual temperar salada. Eu gosto de salada sem tempero, porque eu vejo o sabor da comida. Então, mas tudo isso, gente, é um treino. Para você mudar um hábito, é legal que você experimente até 11 vezes para começar a gostar, por exemplo, de um jiló. Experimenta 11 vezes que você vai começar a gostar. Na sexta ou na sétima você já gosta. Já tá... É. Se o trigo que é utilizado, trigo italiano, né? Que é um trigo de uma qualidade melhor. Se ele é modificado, o trigo moderno é modificado. Não existe mais o trigo de Jesus Cristo. Né? Os italianos foram primeiro a adoecer, né? No problema da pandemia. Pode colocar esse aqui? Ou vai ser aquele? Pode colocar aqui. Ah, existe, até você estava me falando, uma outra opção para quem não come açúcar. Eu gosto muito de adoçar com fruta. E saiu tâmara, recentemente, né? Um xarope de tâmara que eu acho muito legal, que é super versátil e a composição dele é 100% tâmara. Existe a opção do mel também, é que a gente não falou no mel porque a gente não gosta do gosto do mel. Mas eu tenho implicância com mel. E tem gente que gosta, a Jaqueline ama, né, filha? Ó, a Banoff, ela leva doce de leite. E a gente falou que o doce de leite é o único que a gente não consegue fazer legal, né? Mas a gente tem uma opção interessante, muito mais interessante, que é a pasta de amendoim. E a gente está usando uma industrializada aqui, mas a pasta... Ela fez na hora. Ah, fez na hora? É que eu estou vendo aqui uma etiqueta. É da marca. Ah, olha aí, que eu justamente ia falar isso, porque isso aqui você deve fazer em casa, que é só pegar o amendoim e bater. No liquidificador? Ou no liquidificador, ou no processador. E fica molinho assim? Fica, ele esquenta, né? Se você quiser facilitar a vida do processador, do liquidificador, você aquece um pouquinho o amendoim antes, que ele começa a soltar óleo. Aí você coloca no liquidificador, vai ficar uns 10 minutos, liquidificador ou multiprocessador, vai ficar uns 10 minutos batendo. E aí ele... Com a castanha, com a amêndoa, tudo você vai ver que ele vai passar pelo ponto de paçoca, vai ficar bem farofinha, depois ele vai ficar uma farofa meio socadinha, assim, que é como se soca, se modela a paçoca mesmo, e depois ela começa a ficar líquida assim. Isso serve para macadâmia também. Eu gosto de... Eu não, estou só dando um exemplo, né? Alguém gosta daquela pasta de avelã, Nutella, lembrei o nome. Muito açúcar. Então, aquilo ali é o caso típico de não ler o rótulo, né? Que quem fala que gosta de Nutella, na hora que lê o rótulo, não vai deixar de gostar. Tudo menos avelã. Isso é importante, né, Kátia? As pessoas saberem ler o rótulo também, que hoje em dia ninguém lê mais o rótulo, né? Eles são obrigados a descrever. E agora tem, no rótulo aparece lá, alto em açúcar adicionado, alto em gordura. Então, assim, quer fazer Nutella saudável? Bate macadâmia, bate avelã, não precisa nem tirar a casca, da mesma forma que o amendoim, põe uma colherzinha de cacau, e aí, se você quiser, não é o caso, você pode adoçar um pouquinho também, aí coloca um pouquinho de tâmara. Eu sempre acho que essa opção de você adoçar com fruta é muito legal. Tem uma receita que eu fiz uma vez, de um bolo, que ele é adoçado com banana. E banana todo mundo tem, é super democrático. Amadurece, fica super... Fica mais docinho, né? A gente colocou aqui a pasta de amendoim,
Mas normalmente, Marcelo, quando eu oriento meus pacientes, é um dos nuts que eu elimino. Por causa da alergia, né? As pessoas... Isso, tem muita gente com alergia. Por quê? Porque é uma proteína de difícil digestão também. O fígado sofre um pouquinho com ela. E aí acaba dando umas espinhas. Então, uma das causas de espinha tem a ver com amendoim. Quando você modifica isso para uma castanha, para uma amêndoa, já não tem. Uhum. E o nosso amendoim brasileiro, ele tem um fungo, né, de base. E é uma micotoxina, um cocô de fungo, que é a base para o câncer de pâncreas. Nossa Senhora. E Quer dizer, é muita coisa, mas... E uma alternativa também super fácil, que eu gosto muito de fazer, é o leite condensado fake. Eu falei que leite condensado, doce de Vegetal. leite, não dá. Exatamente. Que é só você pegar leite de coco em pó, Olha que isso, também é um Laila. produto Anota. super acessível, e bater com água. E é 1:7, 70%. Por exemplo, se eu tenho 100 gramas de Tá. leite de coco, eu vou botar 70 de água fervendo, bate no liquidificador, fica igualzinho leite condensado. Só isso? Só isso. Aí pode pôr Aí um você pouquinho vai de botar um de açúcar, mel, de e aí cana. você vai levar para a panela, o açúcar vai Olha. caramelizar, vai ficar dessa mesma cor aqui também. É porque eu tentei achar o doce de leite vegetal, mas não achei. Eu fui em 3 lugares e não tinha. Eu falei, gente... Bom, a gente está falando aqui, mas as receitas são fáceis, né? Sim. O povo que fala que comer saudável dá trabalho tem que criar vergonha na cara, porque Não. a gente fez o quê? Quanto tempo tem que estar aqui? Fiz dois, Eu não tenho mais relógio, o povo deve estar reclamando na internet que eu não uso mais relógio, mas foi culpa da Kátia. Mas está aqui no bolso, eu vou vender, depois eu vou botar o link aqui. É, porque a gente pode explicar isso para eles não vão gostar muito da explicação, mas é legal, né? No que? Do meu relógio, tá vendo? Tá inclusive Oh, promoção Como hoje. chama do smartwatch? Smartwatch, não. Os alemães há alguns anos, eles Olha como descobriram tá um crescendo. método de fazer tratamento nas pessoas, que é o método ILIB. Se vocês colocarem a sigla ILIB, esse método é quando você coloca um laser na artéria radial, seja da direita ou da esquerda, esse laser, e você colocar nesse laser a frequência de um medicamento, de um coentro, de um alecrim, uma dipirona, de uma novalgina. Essa frequência entra na corrente sanguínea como medicamento, vai dar a informação que o corpo precisa e vai contaminar aí por todo o seu organismo. Aí, os americanos entenderam que quando você pega o smartwatch, tem um laser, tem uma luzinha embaixo no relógio de vocês, essa luzinha constantemente na sua radial faz com que essa frequência entre, e vários testes autonômicos de força faz com que você diminua a sua força, o seu potencial de memória cerebral, de cognição e o seu potencial cardíaco. A bomba cardíaca é uma bomba que faz energia 6 vezes mais potencial magnético do que o cérebro. E essa bomba cérebro, coração e cérebro, ela fica danificada, gente. Então é por isso que esses relógios de laser não São porcaria. São porcaria. Eu vou jogar. Na verdade, não. Eu vou Aqui na live vai fazer ter uma promoção. Ô, Kátia, do lado do forno, acho que é por estar quente. troca aqui comigo um pouco. E a clínica? Hoje eu fui lá, fiz parte do tratamento lá. Me explica um pouquinho como é que é isso, como é. Eu não sei, mas eu dei um up agora. Olha, Então, que belezinha. fiquei mais felizinho, não foi? Olha que nós fizemos praticamente nada. Fizemos uma vitamina D3 intramuscular, 600 mil unidades no bumbum, né? Porque a vitamina D3 do Marcelo estava 17. E isso é bem ruim. Na verdade, Marcelo, o Marcelo nem conhecia, né, a nossa dinâmica, mas é impossível pegar alguém que chega até mim e a gente começa a conversar, né? O médico tem essa capacidade de fazer umas perguntas e fala, nossa, é interesseira, né? Quer saber tudo o que acontece, mas a história faz com que a gente entenda como é que a doença começa, ou como, não a doença, mas por que a gente está envelhecendo, por que a gente está perdendo o cabelo. Aí eu falei que depois disso o cabelo deveria aumentar. Mas meu cabelo tá bem ralo. Pode ser melhor. Se você conhecesse os homens... Na minha família, eu sou o único que tem cabelo. Eu digo que o povo da minha família tem cabelo ruim, que é o cabelo que abandona o dono, sabe? É o cabelo que se joga do dono. Mas agora eu vou falar o meu testemunho. Posso falar o meu testemunho? Claro. Eu não sei se carioca está meio mal acostumado com isso. Eu não sei como é que é nos outros cantos do Brasil. Mas eu estou acostumado numa consulta que você chega, leva o exame, o cara nem olha muito para a sua cara e passa alguma coisa e você vai embora. E geralmente nem volta depois, não quer nem saber como você está.
Eu cheguei na Kátia, a Kátia com, sei lá, a gente ficou o quê? 1 hora e meia conversando. A Kátia desenhou, literalmente eu gosto de desenho. fez uma linha do tempo da minha vida, falou, ó, deu ruim aqui aqui tá errado, aqui não sei o quê. Depois pegou isso, não tinha nada combinado, a gente veio aqui, eu vim aqui para cozinhar, de verdade. E ela fez uma consulta, me virou do avesso, né? Abriu a alma, olhou lá dentro, aí... Ficou um monte. E, assim, agora eu entendo porque o pessoal é louco por você, porque você realmente é uma pessoa maravilhosa e eu me senti muito acolhido. Que bom, por isso que eu não quero. próximos Eu estou até dias, vendo, né? você arruma um travesseirinho para dormir num cantinho, vai comida boa, vai sair já já. Ó, agora a gente vai fazer um suspiro. Clara, vou bater a clara, botar um pouquinho de açúcar, vamos botar por cima. E aí pode ir para o forno, quem não tiver o maçarico, a gente finaliza aqui rapidinho mesmo. Maçarico é baratinho, né? Até fui comprar, falei, nossa, é tão barato. Hoje em dia, as coisas, para quem quer cozinhar em casa, estão acessíveis. Ó, é interessante ver que a massa está crescendo. Ó, ela começou a dar umas rachadinhas e a gente continuou deixando. Vou até deixar ela aqui em cima do forno, que está mais Vai ficar quentinho. mais quente. É. E eu vou bater aqui, se vocês quiserem cortar meu áudio, que agora vai fazer... Na batedeira da Laila. Porque hoje em dia eu acho que não é todo mundo que compra a batedeira. Na verdade, dá para fazer com fouet. Quem tiver paciência... Um garfo, né? Vai dar certo. Mix também dá? O que a gente tem que quebrar essa besteira de achar que só dá para cozinhar se tiver determinado... Todos os utensílios. Não, a gente antigamente passava o café, não tinha Nespresso. Antigamente a gente esquentava a comida, não tinha micro-ondas. Então, assim, a batedeira é a mesma coisa. É uma ferramenta. Ajuda, mas não é essencial. A gente sempre fez sem. Sim, você sabe que eu já sabia do malefício do micro-ondas há muitos anos, há muito tempo. Mas o fato da gente vir gravar aqui foi um divisor de água. A gente arrancou o micro-ondas e ficou esquentando tudo na panelinha. Então agora a Bruna vai comer o negócio, enfia na panelinha, esquenta e é muito melhor. Quer dizer, dá trabalho. Mas a comida ela se mantém mais quente e ela não tem o malefício do micro-ondas, né, gente? Eu sei que parece uma coisa assim, puxa, tá tão prático, mas viver dá trabalho. Né? Não, e também tem uma coisa, Kátia, que, assim, é fato. Quando você muda a alimentação e você vivencia, Sim. Eu Pode contei a falar com história. propriedade, né? Assim, quando eu cortei o glúten, sem fazer nenhuma dieta, eu perdi 4 quilos em uma semana. Liguei para minha nutricionista e falei, Roberta, tem alguma coisa errada? Ou a balança deu defeito, ou estou muito doente, que é alguma coisa... Ela falou assim, Marcelo, você está desinflamando. E assim, eu juro para você, eu não modifiquei minha alimentação, eu só tirei o glúten. Eu continuava comendo as mesmas coisas. Ao invés do pãozinho De francês, trigo. você ia pro pãozinho Exatamente. É isso mesmo. E aí? Mas é isso mesmo, né? O fato de você tirar o que inflama no intestino faz com que a gente murche. Aquele livro, o Barriga de Trigo, a essência do livro é explicar por que isso acontece, né? É isso mesmo. Então eu vou bater aqui as claras aqui e eu vou adicionando o açúcar que eu já peguei aqui, que também foi pulverizado, eu vou adicionando devagarzinho até formar um suspiro. No liquidificador, pulverizado. Eu vim aqui, não. As panelas, eu ainda não cheguei na panela, a Top Master, né? Que é de aço cirúrgico, cerâmica. Mas é assim, ó. Aos poucos a gente vai fazendo. Só de tirar o meu micro-ondas eu tô me sentindo super feliz. Isso já tem uma semana. Tá dando certo? Laila? A Laila tá aqui me assessorando. Só mais um pouquinho. Tirar? Ah, ok. Melhorou? Pronto, agora eu posso devolver o microfone dele. A pessoa não estava ouvindo bem. Desculpa. Se você quiser falar de novo. A resposta, a pergunta foi, iogurte pode? Não, iogurte não pode. Iogurte pode à base de coco, castanhas de caju, tá bom? Iogurte é uma coisa super concentrada, gente, de leite. É ruim. Ó, Vamos voltar com o microfone dele?
E sobre a panela, é o grau de evolução que a gente vai tendo, né? A panela, existem sim as panelas melhores de cerâmica, existe a de aço cirúrgico, só que eu ainda não cheguei lá, por isso que a gente está usando uma bandeja normal. O que eu faço é, eu troco constantemente. Como elas são baratas, eu não deixo o Teflon se machucar. Se machucou, joga fora. Imediatamente. Outro, tá? Então é isso que eu faço na vida real, no dia a dia. O microfone dele? Estão fazendo? Ah, tá na mesa. Não tá, Mário. O Instagram tá na mão do Moreira. Aqui só fazendo uma gracinha. Bebê recém-nascido que a mãe não produza leite. Eu gosto sempre de orientar que existe o banco de leite nas maternidades, isso é realidade, a gente aqui não procura, e se não tiver essa opção, as fórmulas muito bem trabalhadas, mas muito bem trabalhadas, elas também são ótimas. Eu sempre indico que vocês sigam a doutora Denise Carreiro. Ela era uma nutricionista que toda vez que ela lança um livro, ela me presenteia com um. E eu recebi hoje o último lançamento dela. Depois amanhã a gente vai fazer uma story disso. Mas ela é uma pessoa que tem muita experiência sobre isso. Então, eu pediria que vocês estudassem com ela. Oi? Ah, existe fórmulas veganas de leite infantil também. Eu não sei falar a fórmula, mas a gente pode se informar, né? Jaqueline Haranaka, nossa médica aqui. Jaqueline, Quer vir falar um oi, filha? ela ia cozinhar, não sei porque ela tá... Ela não vinha cozinhar aqui. O próximo. Jaqueline. Oi? Panela de ferro pode, é bem legal. E um ferro. Ela só é pesada, né? Então as minhas funcionárias não iam querer por enquanto. Mas é muito boa. O cheiro tá bom mesmo. E qual que é o cheiro que tá bom? É da Fogatti? É da massa. Tem que olhar de vez em A quando. fome, o povo tá ficando com fome. Ó, aqui, uma dica também, é você pegar quem não tem manga de confeitar, pega um saquinho plástico novo, coloca o merengue dentro e vai desenhando aqui em cima. Isso que é merengue? Na verdade o merengue, ele tem um processo de cocção, né? O merengue italiano, ele vai para o banho-maria, e você fica a 60 graus ali mexendo. Aqui não precisa, que a gente vai maçaricar. Aqui, maçarica. E aí, o legal aqui também é botar no forno, que não tem maçarico, vai de forno, né? Dá o mesmo efeito. Esse é forte. Isso aí, tem que ser forte mesmo. Esse é o profissional. Uau. Esse foi um emprestado do meu sobrinho. Ele maçarica salmão. Então aqui Muito a gente já lindo, tem a muito banoffee, lindo. pode ir no forno e ter o mesmo efeito. Aí se for no forno, é legal quem tem forno com 2 resistências, liga só a resistência de cima. Não precisa assar a massa de novo. Vamos ver a focaccia aqui como é que tá. Ó, a focaccia já cresceu bastante, ela estava bem fininha. E aqui a massa tem, eu acho que não vai dar tempo da gente assar ela, até porque ela ia ficar uns 40, 45 minutos no forno, porque a massa é bem hidratada. É uma massa parecida com ponto de bolo, né? Se você ver a textura da massa, ela é um pouco parecida com ponto de bolo. Mas já dá para ir pro forno. Eu deixaria mais uns 15 minutos para crescer mais e mais uns 45 assando. Isso é uma outra coisa que quem vai fazer coisas sem glúten, pão sem glúten, geralmente erra. Fala assim, Marcelo, eu fiz o pão de forma, ficou incrível, mas ele assou e aí ficou embatumado embaixo. É porque não ficou tempo suficiente no forno. Ou a massa cresceu, faz a massa muito hidratada, aí a massa cresce pra caramba do forno, às vezes chega até a transbordar e afunda. Por quê? Porque faltou tempo de forno. Então a massa tem que ficar bastante tempo. Quando a gente pensa em panificação, e a gente pensa em panificação francesa, italiana, quem conhece sabe que os pães que os europeus consomem são muito mais assados que os nossos. Você vê o pão sempre muito mais queimadinho. E a gente até identifica isso como uma coisa positiva. Vou tirar aqui que essa aqui já está douradinha. O nosso cérebro já olha aquele pão
Porque a gente faz as coisas erradas, né? Porque a gente sabe Passar por aqui. que tem o pão saudável e tem aquele pão francês da padaria que ninguém merece. Que é muita química, né? A Uhum. gente não entende isso hoje. Olha. Essa é outra massinha. Agora vai dar para fazer para todo mundo, eu acho. Mas essa vai O povo ficar tá sem olhando recheio. pra gente com uma cara de que vai, mas vai demorar, vai Dá demorar. pra colocar alguma outra coisa aí? Dá pra. Banana e açúcar? Com certeza. Ah, então vamos fazer isso. Vai. Ó, compromissos, a gente vai postar o mix de farinhas, vou repetir o mix de Ah, farinhas esse de farinha é rapidinho, ó. Meio quilo de farinha de arroz, ó, aqui, ó. Olhando na lente da verdade. Além da verdade. Meio quilo de farinha de arroz, 350 gramas de fécula de batata, 140 gramas de polvilho doce e 10 gramas de goma xantana. Isso Mistura faz 1 tudo quilo. isso? Mistura, guarda num potinho e você tem... Nunca mais você vai falar, aquela receita só dá certo com trigo. Você já tem um trigo sem glúten para usar em E casa. sai super baratinho. Isso é super baratinho. Todos esses ingredientes. O que tem mais é farinha de arroz. E farinha de arroz é uma das farinhas mais baratas que tem. Então não tem baixa o desculpa. liquidificador, não faz nada, é só mistura. Só mistura tudo, pega num pote, sacode tudo assim, guarda no potinho e vai usando. Aí eu tenho uma receita daquele bolo da vovó, que só tinha receita de trigo. Pega a mesma quantidade de trigo e coloca esse mix de farinhas Eu faço que isso. vai dar o resultado. Perguntando se farinha de aveia pode. Eu sempre oriento os nossos pacientes a usar uma farinha que esteja escrito de aveia sem glúten, porque, infelizmente, a aveia, desde o plantio dela, ela é plantada nas mesmas áreas, no armazenamento e no aparelho que vai triturar, acaba se contaminando em muito. É contaminação cruzada, né? Mas uma contaminação cruzada de alto escalão. Então, é nesse sentido que é legal estar escrito aveia sem glúten. Se não, use outros tipos de farinha. Como eu tenho muito contato com celíaco, a aveia tem uma substância, a proteína da aveia, ela parece com a proteína do glúten. Não significa que a aveia seja ruim como glúten, de forma nenhuma. Mas para quem é celíaco, tem que fazer teste também para a Se dá aveia, certo ou porque não. tem a avenina, assim como o glúten tem a glutenina. Então, a aveia também tem uma substância, uma proteína que às vezes causa reação em quem é celíaco. Então, eu dificilmente faço receitas com aveia, porque, primeiro, pelo que a Kátia falou, 90% do que tem está contaminado com trigo, por contaminação cruzada, e segundo, porque a gente não sabe para quem está indo aquele produto, então se vai que é um celíaco, vai que vai ter É muita responsabilidade. reação com a aveia também. Hoje, a maior parte de todos nós aqui, nós somos hipersensíveis ao glúten. Muitos são celíacos, e aí não pode nunca, mas eu, por exemplo, eu não sou celíaca, só que o fato de ter retirado o glúten há 4 anos, se eu como um negocinho que tem, assim, um macarrão sem glúten, que foi cozido numa água que passou um outro macarrão, nossa, eu fico 3 dias mal. Com febre, com calafrio, com dor aqui, ó, parece com um vazio no abdômen, é muito ruim. Fubá pode? Fubá pode? A farinha de milho, a farinha de soja e a aveia, ela possui essa precaução, né? Então, se você é celíaco, você tem que testar. Mas se não, pode. Farinha de milho é algo que eu uso muito. E farinha de milho, para quem for fazer pão, o ideal é usar igual a farinha de amêndoas, usar ela com a granulometria menorzinha, ou seja, mais Mais mudinha fininha. possível, porque senão acaba fazendo um pão que fica pesado, né? Goma xantana, o substituto da goma xantana é goma guar, mas o melhor resultado para o pão é a goma xantana, tá? Então, o substituto é a goma guar na mesma quantidade, mas lembrando que para os pães, principalmente, vou fazer um pão francês, um pão que tem muita estrutura, tem uma modelagem diferenciada. Não aqui é uma massa mais simples, a forma está segurando, mas se fosse um pão que tivesse mais estrutura, a goma xantana ia dar um resultado um pouquinho mais bonito, esteticamente, né? O gosto é o mesmo. A diferença da hidratação de um pão de trigo tradicional para um pão sem glúten. A coisa mais importante, o fator crítico de sucesso de você fazer um pão sem glúten é justamente você acertar a mão na hidratação. E aí tem uma regra que eu sempre falo, massa dura faz pão duro. Então, se a pessoa começar a fazer um pão sem glúten,
com aquela cabeça de trigo, de que eu tenho uma massa que não está grudando na mão, está errado. Não tem a menor chance de dar certo. Uma massa, um trigo caro, italiano, absorve 70% de água, ou seja, para cada 100 gramas, 70 de água. Um pão sem glúten começa com 100% de água. Então, se eu tenho 100 gramas, ele tem que absorver muita água. Então, o segredo é, a massa tem que estar assim, ó, como um pirezinho, não é? Molenga. A massa tem que estar bem molinha para o pão ficar molinho também. Senão vira um pão duro também. Então não dá para fazer o rolinho. Nesse caso, com essa quantidade de hidratação, não. Aí dá para fazer pães modelados, mas tem que diminuir um pouco a hidratação e ter uma técnica de modelado. Assim, não é tão trivial quanto o trigo. Você tem que aprender e a gente tem que se acostumar. É como se fosse um artesanato. Eu vou trabalhar com uma argila. Eu consigo fazer um vaso com uma argila, mas eu tenho que saber, tenho que praticar um pouquinho. Mas dá para fazer. É claro que dá para fazer, tá? Sempre dá para fazer, mas tem que treinar, né? A primeira, a segunda. E tem uma coisa engraçada que eu falo, Kátia, aqui. As pessoas, quanto mais treinam, melhor fica o resultado. Eu não consigo entender isso. É verdade. Não, eu tô Cada pão que faz, sai o outro. Eu tô tentando fazer uma xepa. Uhum. Uma xepa, né? Sim, xepa. sim. De polvilho. Xepa. De polvilho. De polvilho azedo. E estou na segunda tentativa. Ainda não ficou bom. É, mas eu sei que vai ficar. Se tivesse falado, já estava pronto aí. E é isso. Agora, esse carinha aqui, mais uns 10 minutos vai pro forno e a gente posta o resultado dele também. E aí não pode crescer, né? Eu achava que só crescia se tivesse glúten. Nada disso. Aqui, ó. Xilitol, estou perguntando se pode. Eu não gosto. E o xilitol, a gente já tem um lastro de estudo deles que ele interfere na microbiota do intestino, nas bactérias boas do intestino. A Jaqueline acabou de me informar que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, retira do quê? Todos os adoçantes com xilitol. Olha, com potencial cancerígeno. Então, gente, é muito melhor você ser nobre no que você vai comer com açúcar, né, um demerara, um mascavo, do que cair de, né, comendo tudo. Psyllium serve para substituir goma xantana? É uma excelente pergunta. O Psyllium, ele é irmão da goma xantana. Os dois funcionam muito bem para dar estrutura no pão. Então, se eu quero imitar muito o glúten e fazer um pão modelado, eu uso esses dois associados. O Psyllium é uma fibra. É uma fibra. Uma fibra natural também. O Psyllium é excelente. A gente usa Psyllium até em salada, assim. Porque ele ajuda na formação do bolo fecal. Então, é muito bom. Para quem tem intestino preso. Tem que comer no mínimo 3 frutas por dia, um prato de mar. Isso aí. Esse fermento que tinha na minha geladeira mesmo, que a gente compra no supermercado. Fermento de pão. Fermento de bolo, mas você diferente do fermento químico, que é aquele de bolo, né? Que é o pó royal. Não é o pó royal para fazer pão. É o de saquinho. Não é o fermento químico. Químico é para bolo. Substituto para o leite de vaca, o leite vegetal. Leite de coco, leite de castanha, leite de amêndoas. Vários leites. E fazer leite vegetal em casa, porque isso também é uma reclamação, né? Leite vegetal do supermercado é caro. E dependendo, se for um leite de amêndoas, talvez seja caro, mas você pode fazer leite de coco em casa, que não é aquela garrafinha do supermercado, que aquilo ali também não é leite de coco. Faça esse exercício, leia o rótulo, e você vai ver que tem 17 ingredientes no leite de coco e você conhece um. Ou 2, a água você conhece também. Então, assim, aquele leite de coco tem emulsificante, espessante, conservante. Então, não é leite de coco. Leite de coco é você pegar o coco, 400 gramas de coco, daquele coco seco, fresco, né, mas seco, aquele coquinho marrom, né, com a casquinha marrom. Você vai descocar, vai tirar a casca do coco, vai bater com 1 litro de água quente. Passa numa peneira, num voal, faz 1 litro. Eu fazia para 600 no máximo. Aí fica mais grossinho, como um creme de leite. Se você quer ele mais grossinho, você vai diminuindo a água. Para ele fazer ele ralinho, como é a textura do leite normal, é essa proporção, 400 para 1 litro. É claro que eu quero mais grossinho, coloca mais coco ou diminui a água. A sua receita, se você que está perguntando da receita de crepe, se você tem uma receita de crepe, você pode fazer só usando o mix de farinhas que a gente ensinou aqui. Não tem diferença nenhuma. A pergunta está assim, ó, quem quer aprender a cozinhar com o chefe, o que ele tem que fazer, Marcelo?
Pode entrar no meu Instagram, dar uma olhada lá nos cursos, ou entra no meu site, é marcelohorta.com, que também tem toda a informação lá. Inclusive, você não quer aprender a fazer um pãozinho francês? Olha. Dia 30 vai ter aula de pão francês. Depois você Eu quero. entra Olha o lá. convite. Olha, os cursos sempre são na Hotmart, mas a divulgação acontece no meu Instagram e no YouTube, e no meu site também. marcelohorta.com tem todas as informações lá. A live vai ficar gravada. Essa é uma live de utilidade pública. Verdade. E é uma live inédita. Porque a gente começou essa pegada, vamos cozinhar, né? E cozinhar, gente, é algo que uma mulher de família, um homem de família precisa fazer. Porque essa família, quando a gente gosta dos familiares, a gente não quer ser um peso para filho, para ninguém, para marido, para esposa. Então, começar na mudança pela nossa cozinha, esse é o nosso melhor forma de falar que você ama alguém da sua família, tá bom? E para aquelas pessoas que desejam nos conhecer um pouquinho mais, a gente tem algumas opções, porque hoje em dia, Marcelo, o acesso de consulta pessoal, presencial, individual, eu não consigo mais, né? Por exemplo, igual o Marcelo, não dá para dar um curso para uma pessoa, tem que dar um curso para mais pessoas. Então, nós temos a forma de mentoria e nós temos também a forma de experiência. Experiência significa até um dia você pode estar participando conosco. A pessoa fica um dia conosco, ela chega desde as 8 horas da manhã, toma um café tipo esse, né, sem leite, sem glúten, almoça conosco e tem um café da tarde, além de uma palestra, e passa por todas as especialidades que a gente acha que seja legal ter. É um dia, uma experiência, o que Kátia Aranaka faria com vocês. E é bem bom. E na clínica mais bonita do Brasil. Ai, que bom, obrigada. Sem exagero. Eu vou morar aqui, pode? Não pode não. Estão pedindo para o Marcelo voltar com mais receitas. Eu falei para ele que eu gosto de fazer. Japonês adora um pastel. E é algo que eu não posso ir mais na feira e comer um pastel. Mas eu faço aqui, 15 em 15 dias eu faço um pastel. E fica muito bom. Né? Um pastel de queijo com queijo vegano, ou um pastel de carne com azeitona e um ovo. Não, maravilhoso. Vamos fazer um pastelzinho. Eu tô com a minha umbriga tá fazendo aqui que esse contorcionismo de tanta fome. Agora, com a margarina, outro dia nós fomos presenteados para experimentar um quiche sem glúten de alho poró. E eu experimentei, só que momentaneamente, daqui 15 minutos, começou a minha boca a ficar toda marrenta, dor de cabeça, um enjoo, era margarina. Então, é por isso que eu vou continuar reafirmando. A manteiga não me faz mal. E é por isso que eu não tiro de vocês. E só complementando, quimicamente, que a manteiga ghee é uma purificação da manteiga. Você aquece ela, sim, aí uma parte afunda, uma parte ainda boia, né? Aí você tira a parte de cima, tira a parte de baixo, sobra no meio gordura. Mas não existe nenhuma forma, nenhuma tecnologia que consiga garantir que não tem mais traços ou de lactose ou de caseína. Então, a ghee, ela tem menos, sim, mas não tem como garantir. Sim. Mas olha, experimentar é importante. Nós vamos fazer um vídeo depois sobre manteiga versus margarina. E essa experiência clínica que eu tenho com os pacientes e a experiência em mim. Eu sou o melhor hamster, eu sou a melhor experiência. Porque tudo que eu testo em mim e melhoro em mim, eu quero que vocês também experimentem. Tá bom? Qual queijo vegano de melhor sabor? Qual queijo vegano de melhor sabor? O que você fizer na sua casa. É. Queijo vegano é muito fácil de fazer. Eu já ensinei a fazer. Tem um monte de receita minha no YouTube. Manteiga, que eu faço a manteiga a partir de inhame. Queijo vegano é você pegar a castanha de caju, vai hidratar, vai processar com uma água quente para soltar a gordura da oleaginosa da castanha de caju. Se for castanha de caju, pode ser amêndoa, castanha de Pará, macadâmia, o que você quiser. Você vai bater, vai botar uma colherzinha de polvilho, que vai ser o espessante, leva para o fogo, coloca uma colherzinha de levedura nutricional, se quiser, processa com alho para ter um gostinho diferente, mas o que traz o gosto de queijo para o queijo vegetal é a levedura nutricional que vende hoje fácil pela internet. Então, você bate a castanha de caju, água, levedura nutricional, engrossa com polvilho azedo, ou pode ser até polvilho doce. Leva para a panela, engrossa, você faz um queijo que todo mundo, os meus alunos chamam de caju-piri.
que é simples assim. Bacana. Então, manteiga vegetal também. Também quem não pode com leite tem a opção de manteiga vegetal. O que é a manteiga? A manteiga é o leite com excesso de gordura. Se você pega um leite vegetal e adiciona, eu vou ter uma base que vai me dar sustentação, como um inhame, e eu adiciono mais gordura, e aí pode ser azeite, leite de coco, diminua a temperatura, leva para a geladeira, sabe o que você pega a manteiga? Endurece. Óleo de coco, você coloca na geladeira e endurece. Então, ou pode usar também a manteiga de coco também, que hoje em dia existe. Então. Então, você tem o líquido do leite vegetal, adiciona a gordura, você tem a manteiga. Quanto tempo para finalizar a receita? Qual receita? Essa aqui já está pronta. Já tá pronta. Essa aqui a gente está esperando desligar a luz para a gente comer aqui, que vai atacar todo mundo ao mesmo tempo. Você... A focaccia eu vou botar no forno agora, mas ela vai ficar no forno uns 45 minutos. Ela tem que assar bem a 180 graus. Olha o tanto que ela cresceu. Consegue ver? Ela estava um dedinho aqui embaixo. É mesmo, estava bem baixinha. Olha. E ela já cresceu bem. Até afundou aqui o coitadinho do alecrim. Tudo bem? Vou colocar isso aqui no forno. O forno está a 180 graus e vai ficar aqui durante um bom tempo. Tá. Eu acho que para um início de semana, junto com o Marcelo Horta aqui, um chefe de verdade de cozinha, foi um bom início. E depois vocês vão ter nos nossos stories ou nas outras postagens, esse vídeo vai ficar gravado, mas acompanhem Marcelo lá e veja a gente também. E eu faço o mesmo convite, quem é meu aluno que está aqui com a gente, siga que pode falar um monstro. O que essa mulher é uma enciclopédia, assim, sem brincadeira. 1h30 que eu fiquei com ela, o tanto de coisa que ela me ensinou. É que, na verdade, né, a gente é humana. Então, quando a gente vive essa coisa real, olha, a assadeira tem Teflon. Mas tudo bem, gente, tá tudo bem. Mas a gente não bebe, a gente não come leite, não come glúten, tá bom demais. E vamos comer com nobreza, porque tem 10 pessoas aqui para dividir essa torta. Então, muito obrigado a todos vocês que compartilharam conosco esse dia tão glorioso. E obrigada, Marcelo, por ter saído do Rio de Janeiro e vindo até Campinas. Não, mas eu vou comer ainda. Obrigada, equipe.